Eu vou compartilhar com vocês uma palavra, até um pouco breve, mas nós temos um tempinho aqui bacana para a gente poder estar junto e vou compartilhar com vocês. Diz assim, ó, Êxodo, capítulo 2, 11, versículo 11. Moisés já era adulto. Um dia ele saiu para visitar um lugar onde se encontravam seus irmãos hebreus e descobriu como era árduo e exaustivo o trabalho que eram obrigados a fazer. Observou que um egípcio espancava um hebreu indefeso. E como olhasse para uma e para outra parte e visse que ninguém estava ali, matou o egípcio e escondeu-o na areia. No dia seguinte, voltou no momento em que dois hebreus estavam brigando e disse ao agressor: Por que feres o teu próximo? E ele replicou: Quem te constituiu nosso chefe, nosso juiz? Acaso queres matar-me como mataste ontem o egípcio? Moisés teve medo e deduziu: Com certeza o fato já é de conhecimento público. Louvado Deus também pela vida do Daniel. Deus seja louvado pela sua vida, viu, meu amigo? Deus seja sempre engrandecido na vida de vocês aí. Meus irmãos, em rápidas palavras, o texto de Êxodo nós já tivemos ministrando em algum momento aqui a vocês, e nós sabemos que a história para chegar até nesse ponto, ela vai discorrer através de uma vida de um jovem chamado José, filho de Jacó, patriarca, que Deus o escolheu para sonhar e deu a ele a capacidade não apenas de sonhar, mas de ver concretizar, realizar o sonho que Deus tinha para ele. Nós, quando lemos a Bíblia Sagrada, ficamos maravilhados com as histórias dos patriarcas, ficamos maravilhados com o que Deus fez na vida de José. José, traído pelos irmãos, vendido, dentro de uma cova ficou, saindo da cova, vendido foi, e vendido ele foi para uma terra longínqua, né? Já no Egito, e lá no Egito ele, antes de ser preso, esteve como um chefe, né, da casa de Potifar, aonde Potifar confiou a ele tudo que tinha, menos a sua esposa. A esposa de Potifar olha com olhos diferentes, né, para José, mas José cumpre o que a Escritura diz. Se porventura a prostituição nos rondar, nós não medimos força, né? Nós fugimos, foge, né? E José fugiu. Mas José não foi contemplado, José não foi condecorado, José não foi promovido, José foi preso. Mas ele permaneceu fiel ao Senhor. E sendo fiel ao Senhor, a fidelidade custou a ele a sua liberdade. Ele foi preso, a prisão prospera, e a Bíblia diz que prospera, e passado-se algum tempo, o copeiro, né, e o padeiro sonham, ele dá a interpretação, se cumpre na íntegra, e a Bíblia nos conta, nos diz, afirma que passado-se um tempo, o copeiro, né, ele foi restituído, mas o padeiro não. A Bíblia fala-nos também que José faz um pedido, né, a ele para se lembrar, mas Deus não permitiu que ele lembrasse dele até o dia que era determinado por Deus para cumprir a promessa na vida de José. Mas a gente percebe que tudo isso é um processo. Tudo isso é um processo que nos faz amadurecer, crescer em Deus. E assim foi na vida de José. José amadurece tanto que ele se torna governador do Egito quando ele revela o sonho de Faraó: 7 vacas magras, 7 vacas gordas,
anos de escassez, anos de fartura. Ele se torna governador, mas o amadurecer foi tão grande que foi capaz de fazê-lo perdoar os seus irmãos que havia o vendido. Porque há coisas ou guerras que nós vamos travar no íntimo, que se nós apenas escondermos aparente perdão, escondermos aparente resolução de problemas, né? Esse esconder aqui é nós aparentarmos, nós jogarmos para debaixo do tapete, fingir que nós resolvemos, mas na verdade não resolvemos. Isso fará com que lá na frente se revele se o nosso coração está tratado, se o nosso coração foi tratado ou não. Mas José amadureceu e José dá um dos gritos mais belos e mais poderosos que a Bíblia conta. Porque José diz: longe de mim, né? Deus me enviou antes, me preparou para este tempo e cuidou da sua família. A partir daí, a história começa já a fazer uma transição para o Êxodo, e no Êxodo nós percebemos que José falece, Faraó, que abençoou tanto a vida de José, também falece, e a fome chega, e a família de Jacó desce para o Egito, e eles são aproximadamente 70 pessoas. Ali, eles se estabelecem como agora uma pequena tribo que se torna um povo. Porque Deus faz crescer. Deus sempre vai fazer crescer. E quando eles crescem, né, na presença do Senhor, quando eles crescem ali no Egito, eles agora passam a ser uma ameaça. Eles passam a ser agora uma grande um povo rival de um povo que está estabelecido. O que a Bíblia nos diz é que, passado-se isso, o que a nação de Israel vai receber é jugo, escravidão, trabalho. E Deus decide agora lembrar desta nação, porque havia uma palavra de uma profecia, né? De 430 anos de escravidão, eles já estariam 400 anos escravos, e eles vivem 430 anos. Até que Deus decide que Joquebede e Arão tenham filhos. Eles têm Arão, eles têm Miriam, mas agora, quando Deus dá ordem para que Faraó, na verdade, dá ordem para que eles agora matassem cada criança de sexo masculino, né? Arão e Joquebede vão na contramão desse decreto, porque Faraó quer que essas crianças de 2 anos abaixo morram, porque assim ele consegue neutralizar o crescimento do povo de Deus. E por isso que a gente vê que a base da estratégia maligna e satânica é tentar arrancar o governo do homem. E aqui eu falo diretamente do sexo masculino, que nós vemos aí que o inimigo, para tentar destruir uma nação, ele precisa atacar o quê? A base, o homem, né? O sacerdote, porque um lar que não tem sacerdote é um lar em ruínas. E Deus agora visita aquele casal porque eles honram a Deus e decidem viver para Deus, e mesmo que houvesse um decreto que dissesse vai morrer se for de sexo masculino, eles agora decidem nós iremos avançar no Senhor. É lógico que a gente precisaria contextualizar o seguinte: eles não estavam como nós hoje. Hoje, se uma mulher engravidar, ela vai fazer os exames, passados alguns meses, elas vão ter já a notícia se é sexo masculino ou se é sexo feminino. Mas, naquela época, precisava nascer.
E o que Faraó fez? Pegou parteiras, colocavam dentro da casa das hebreias, e quando nascesse, ele queria que elas, né, que quando os meninos nascessem de sexo masculino, ele já queria que essas parteiras matassem essas crianças e dissessem, né, inventassem uma história para dizer, morreu. Deus decide honrar a fé de Arão, de Joquebede. E nós percebemos que no versículo de número 2, ela concebe a luz. O menino nasce. E quem me acompanha, quem tem às vezes meu número aí celular, viu que eu postei essa semana algo a respeito disso. Porque no capítulo de número 2 há uma promessa de um libertador. No capítulo de número 2, no início, diz que um homem da tribo de Levi foi tomar por esposa uma descendente também de Levi, a qual concebeu e deu à luz a um menino. E o que eu fiquei maravilhado, o Glauber, Damião, é que quando nós descorremos isso, você percebe que os versículos que se cede é que nasceu um menino. O menino passa 3 meses guardado dentro de casa, mas não tem nome. O menino nasce e não tem nome. Passa-se 3 meses chorando, sentindo provavelmente cólica. O menino, ele é guardado pelos seus pais. Passados 3 meses, não consegue mais guardar. E não conseguindo mais guardar, ele é colocado dentro de um cesto de junco, betumado, por dentro e por fora, nas margens do Nilo, aonde a sua irmã de longe vê o cesto, vê também a filha de Faraó e vê ao ponto da filha de Faraó fazer o seguinte: fazer com que abra o cesto, veja que é um menino, ela constata que é dos hebreus, ela não mata o menino, ao ser visto e colocado nos braços da moça, a filha de Faraó, a Bíblia nos fala que Miriam, provavelmente, imediatamente diz: Você quer que eu busque uma das hebreias para cuidar deste menino? E permite. E tudo isso que eu falei é só história bíblica, né? Contei, narrei, né? História bíblica. Mas para uma aplicação, e eu já estou encerrando, é o seguinte, Glauber, é o seguinte, Daniel, tem muitas coisas que quando nós nos dispomos a honrar Deus, Deus vai nos confiar. E elas iniciam-se pequenas, elas iniciam-se dentro do processo natural, onde nós precisamos de pessoas para manter a vida. Nós precisamos de pessoas para interceder pela vida. E nós precisamos de pessoas para que faça aquilo que Deus nos confiou, nos entregou e nós cuidamos enquanto nós podemos cuidar, mantenha-se com vida. Perceba que a filha de Faraó tem o poder de matar e deixar viver. E a primeira aplicação que o Espírito Santo de Deus nos traz é exatamente essa. Aquilo que Deus determinou que é para a vida não irá morrer. Deus permanecerá provendo a saúde no ventre, a saúde no nascimento, a saúde dentro de casa escondido, a saúde dentro do cesto, a saúde nas mãos da, da filha de Faraó, mas muito mais do que isso, aquele que, por um período de tempo, teria poder
para matar o projeto que Deus está nos confiando, não irá ser usado pelo inimigo ou não usará do poder que tem para destruir aquilo que Deus está nos entregando. Ou glória, porque Deus está nos confiando coisas pequenas. E aqui é a segunda aplicação, que até chegar no versículo 9, o Glauber, é só menino. É só um menino que não tem nem nome. A referência do texto é menino. Eu, particularmente, acredito que Joquebede colocou o nome hebreu em Moisés, mas a Bíblia não fala isso. Eu acredito, porque no versículo 10 diz: quando o menino cresceu, ela o entregou à filha de Faraó, o qual adotou, e agora vai vir o nome. E pôs o nome dele Moisés. Sabe o que eu percebo, o Glauber? Nós pensamos muito em estrutura, nós pensamos muito em é, 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 espaço físico, vamos dizer assim. Nós pensamos em projetos, nós pensamos logo naquilo que precisa se ter e a gente fica preso a isso, né? Mas você percebe que era apenas um menino e depois de um tempo que foi dado o nome, e mesmo sem ter nome, cresceu e teve provisão do mesmo jeito. Assim são as coisas que Deus nos confia e nos entrega. Porque se é projeto de Deus, Deus dará o recurso necessário para manter com vida e de pé. E nome é com ele. Nome, proporção, estrutura é com ele, é no tempo certo. E olha para vocês verem, aquela que poderia matar, no princípio não matou, mas depois recebeu o menino, deu nome, ou seja, estruturou. Deus usou até mesmo o inimigo para estruturar aquilo que seria o libertador de Israel. Deus será conosco, meus irmãos. Deus será conosco. Eu não sei o que vocês fazem ao todo, né? Todos que estão nessa live, que vão ouvir posteriormente, mas a palavra que Deus está fazendo brotar no meu coração é exatamente essa. Independente de nome, independente de estrutura, cuide, porque Deus é quem fará ser proporcionalmente grande, crescido na mão dele, na mão dele. E aí eu preciso finalizar falando sobre o verso que eu li. Moisés já era adulto e ele, vendo que egípcios oprimiam hebreus, decide com as suas próprias mãos vingar. E aquilo que ele deveria ter matado e enterrado, ele matado, na verdade, ele apenas enterra. E aqui é uma lição para nós. Tem coisas que nós, se nós apenas escondermos e não tratarmos, não matarmos de vez, a ponto de sepultarmos, depois, quando nós estivermos numa vida adulta, vai fazer com que nós vivamos ruína. E quando eu lia esse texto, Deus estava falando muito ao meu coração a respeito do seguinte: há coisas, conflitos, guerras que começam pequenas, que nós pensamos, não, tá bom, só não vou mexer. É como se fosse assim, só vou jogar uma areiazinha por cima aqui, deixa quieto, deixa quieto. E Deus está falando, cuidado, se não tratar no início, vai fazer com que você tenha que sair fugido para algum lugar e passar 40 anos devido à consequência do ato. Então, o que o Senhor está falando conosco nessa noite é, primeiro, não precisa ter estrutura nem nome, porque o nome quem vai fazer crescer é Deus. Segundo, enquanto cresce, é normal também haver conflitos, mas uma vez que está crescendo,
Não apenas esconda os conflitos, resolva-os, sepulte-os, antes que ele faça com que o projeto seja atrasado e coloque, vamos dizer assim, em uma fila de espera. Porque até resolver, vai estagnar. Até resolver, vai parar. Mas nessa noite a palavra de Deus é: não apenas esconda, sepulte, encerre, porque Deus tem para nós crescimento. Em nome do Senhor Jesus, receba essa palavra, Deus fará crescer. E o nome é Ele quem vai determinar o tempo para ganhar proporção e ganhar também aquilo que nós falamos que é estrutura. Tá bom? Deus abençoe